Graça e a paz de Cristo Jesus. Só estou aguardando mais um momento para começar a nossa live dessa noite, que é o nosso compromisso do nosso projeto que temos começado desde o ano passado. A gente começou anteriormente com algumas explicações de algumas passagens de Apocalipse. E agora estamos na Epístola aos Romanos e continuamos prosseguindo. A graça e a paz de Cristo Jesus, irmã Karen, a graça e a paz de Cristo Jesus, irmão Rodolfo. Deus vos abençoe. Então, agora sem mais delongas, vamos começar a live dessa noite para a glória de Deus acima de tudo, com o objetivo de esclarecer o significado do texto bíblico para que venhamos assim crescer em Cristo Jesus e permanecermos firmes na fé para a glória de Deus. Vamos orar então. Nosso Deus e nosso amado Pai, Senhor da seara, Senhor de todas as coisas, estamos agora começando mais uma live nessa quinta-feira e ao começarmos, Senhor, queremos dizer, quando terminamos a live da semana passada, a Ele seja a glória, o louvor e a honra. A Ele a glória, para sempre. Amém. Porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Então, a Ti, ó Senhor, fazemos tudo para Te glorificar. Fazemos tudo para lançar a Tua boa semente, que é a Tua palavra. E acima de tudo sabemos que quem é o Consolador, quem é o justificador, aquele que aplica nas nossas vidas as tuas bênçãos, é o Espírito Santo. Então assim te buscamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Então vamos começar e vamos à leitura então. Epístola do Apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo de número 12. A paz de Cristo Jesus, irmão Marcos Antônio, Deus abençoe. Fique à vontade no nosso meio, tá bom? Romanos 12. Né? Hoje eu estou usando aqui o Novo Testamento, né? Interlinear, né? Grego, português, da Sociedade Bíblica, que eu acho interessante porque ele, antes de eu começar a leitura, né? No primeiro texto que eu fiz uma análise mais profunda, né? Uma análise mais profunda, principalmente no grego do Novo Testamento, já que o Novo Testamento ele foi escrito originalmente em grego. Para chegar à nossa língua portuguesa, primeiro Deus usou os apóstolos para que a palavra de Deus fosse assim escrita em grego. A palavra inspirada de Deus infalível, ela foi escrita em grego. Por isso a importância do estudo do grego. E aí é justamente através de décadas, séculos, que Deus usou vários homens para que essa palavra chegasse a nós. E vários homens que estudaram nessa língua original que é o grego. Deus usou várias pessoas até chegarmos aqui. E continua utilizando várias pessoas, usando-as para trazer assim o esclarecimento e o verdadeiro alimento espiritual para as nossas vidas. Vamos lá então a leitura de Romanos 12. Claro que eu sempre uso Almeida Revista e Atualizada para tudo. Vamos lá. Aqui está. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque, pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como num só corpo temos muitos membros,
mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada, se profecia seja segundo a proporção da fé, se ministério, dediquemo-nos ao ministério, ou o que ensina, esmere-se ao fazê-lo, ou o que exorta, faça-o com dedicação, o que contribui com liberalidade, o que preside com diligência, quem exerce misericórdia com alegria. O amor seja sem hipocrisia, detestai o mal, apegando-vos ao bem, amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. No zelo não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração perseverante. Compartilhai as necessidades dos santos. Praticai a hospitalidade. Abençoai os que vos perseguem. Abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros. Em lugar de serdes orgulhosos, condescendei com o que é humilde. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Não torneis a ninguém mal por mal, esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Seja bem-vindo, irmão Evandro. Então, tende paz com todos os homens. Versículo 19. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isso, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Então aqui está a leitura. Então o que podemos falar acerca dessa leitura desse texto, não é? Nos primeiros 11 capítulos dessa epístola, o apóstolo Paulo vai tratar das grandes verdades do Evangelho. Quais são essas grandes verdades? As grandes verdades estão justamente nisso, em que o Evangelho é poder de Deus para todo aquele que crê. Por isso ele disse no capítulo 1, versículo 16, ele não se envergonha do Evangelho. Outra coisa importante também, que ele reconhecendo que ele não era fundador da igreja de Roma, ele estava apresentando a eles o Evangelho que ele pregava, para que ninguém houvesse dúvidas, já que também havia uma fama, principalmente por causa dos judeus, de que ele era um perturbador da fé. E aí ele mostra as marcas da sua pregação. E aí ele fala sobre justificação, ele fala sobre a pecaminosidade da humanidade em solidariedade com Adão, que em outras palavras é conhecido como depravação total. É falado também acerca da eleição incondicional antes da fundação do mundo. Graça e a paz de Cristo, Alex, Deus te abençoe, seja bem-vindo. Então quer dizer, fala-se sobre isso, fala-se também sobre o chamado eficaz, de que somente os eleitos é que de fato são despertados para nascerem de novo e se converterem a Cristo Jesus. Então, quer dizer, tudo isso é demonstrado nessa epístola, fala também do projeto de Deus para com Israel, de tirar um remanescente no meio de Israel como nação, para demonstrar a sua graça, o seu poder, a sua unção, e demonstrar que Deus, antes de tudo, é fiel às promessas que foram lançadas a Abraão, Isaque e Jacó, principalmente nos capítulos 9, 10 e 11. Então, quer dizer, depois de tudo isso, a partir de agora, Paulo começa a falar sobre de fato. E depois de tudo isso, depois de conhecermos que o Evangelho é o poder de Deus, como vamos viver então esse Evangelho? Ou melhor ainda, como vamos viver uma nova vida em Cristo? Então, tudo isso começa a partir
deste capítulo 12. Começa tudo a partir daí. Então esse é o tema da nossa meditação, da nossa exposição nessa noite sobre viver na nova vida em Cristo. E aí, vivendo a nova vida em Cristo, a gente consegue extrair algumas declarações aqui importantes que servem para a nossa vida, para a gente compreender o que Deus tem para nós. E a primeira dessas é que a obediência consciente sempre deve ser feita para a glória de Deus. A obediência consciente sempre deve ser feita para a glória de Deus. Ou seja, obediência aqui significa uma coisa muito importante, significa adoração. Vamos ver aqui os primeiros 2 versículos. Os primeiros 2 versículos vão dizer assim, né? Paulo ele começa: rogo-vos, pois irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, já no primeiro versículo, quando a gente examina ele, a gente examina o seguinte, que a primeira palavra que diz assim, rogo-vos, ela na realidade, ela também pode ter o sentido de encorajo-vos, exorto-vos, aconselho-vos. Não é? Quer dizer, não é somente a questão apenas de uma súplica, mas também é a ideia de aconselhar mesmo, de estar junto, a ideia de estar junto para encorajar alguém, para que esse alguém não venha enfraquecer na fé. Então você tem aqui, mas ele roga por quê? Pelo quê? O que o motiva a isso? Pelas misericórdias de Deus. E qual é essa misericórdia de Deus? Em primeiro lugar, que essa misericórdia de Deus ela se revela em quê? Em Deus ter enviado o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, essa é a chave, né? Isso aí é como se diz, alguns já dão a ideia de que, da seguinte palavra, paráclise. O que é uma paráclise? É uma palavra que tem por objetivo justamente falar de aconselhar, mas além de aconselhar, é falar também de consolar, tá? Então, na realidade, tanto aquele que exorta, porque a gente pensa muito que exortação é só cajado, né? Não, exortação não é só cajado, exortação é estar junto mesmo. Aquele que é pai sabe perfeitamente como deve corrigir seu filho. Aquele que é pai sabe perfeitamente como corrigir seu filho. O pai que é pai de verdade, quando ele corrige seu filho, seja colocando de castigo, ou seja pegando aquela varinha de goiabeira e dando nas pernas, isso aí é para despertar no menino, para despertar na menina, seja quem for, né? Despertar neles o desejo pela obediência, o desejo por acertar. É ato de amor. Então, isso é muito importante. Mas por que Paulo faz isso? Pela misericórdia de Deus de ter Deus enviado Cristo para nos salvar. E aí, qual é a resposta que nós cristãos devemos dar, não é? A essas misericórdias de Deus? É apresentar o nosso corpo. É apresentar. Amém, irmão Alex? Isso aí, verdade. Né? Nosso irmão Alex está participando, já dando glória aqui, né? Então quer dizer, você olha para o texto, então diz, apresenteis o vosso corpo. O que é apresentar? É oferecer a vida. Porque a palavra corpo aqui não é meramente a nossa matéria, a nossa pele, os nossos ossos, os nossos órgãos, nossas células. Não. Corpo, quando fala aqui, está falando do nosso ser por completo. Corpo, alma e espírito, entendimento, vontade, emoções, comunhão, intuição, não é? Adoração, é tudo isso. É o nosso ser por completo. A gente apresenta o nosso ser completo a Deus para que Deus venha nos usar. Apresentei os vossos corpos como que é? Sacrifício vivo. O que é um sacrifício vivo? É uma oferta. Como oferta, uma oferta livre. Uma oferta o quê? Não uma oferta morta, como Caim ofereceu, mas sim uma oferta viva.
Então, dá a ideia de nos oferecermos como uma oferta viva. Aí diz aqui, ó, oferta viva. E aí que esse é o ponto. Santa e agradável. Ou seja, separada das coisas do mundo. Nos dias de hoje, o que acontece? Muitos crentes, o que acontece? Não tem vigiado. Muitos crentes chegaram a pular o carnaval. Muitos crentes ficaram na televisão vendo o carnaval. Muitos acompanharam a apuração das escolas de samba, vendo festival de carnaval, essas coisas. Não, nós devemos nos apresentar como sacrifício vivo, santo e agradável, uma oferta viva, santa e agradável, algo que agrade a Deus de fato. Por quê? Porque nosso Deus é santo. Essa é a realidade. Ah, mas pastor, você não pode julgar ninguém o que está fazendo. Não. Aqui, julgar é uma coisa. Julgar é dizer que uma pessoa está perdida para sempre e não tem jeito mais. Isso é julgar a pessoa. Mas os atos de pecado, eles precisam ser demonstrados para que a pessoa não se perca. Opa, irmã Karen aqui. Quando diz que devemos apresentar o nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é nosso culto racional, eis aí um ponto muito importante no dizer que é um culto racional. Pois, infelizmente, com essa onda de coach, aqui, com essa onda de coach, opa, deixa eu ver aqui, tentar botar aqui, sim, o que mais vemos é um culto sendo prestado de forma emocional, sim, de fato. E isso até mesmo através do nosso próprio corpo. Isso. A nossa carne nem sempre terá vontade de orar, de jejuar, de nos consagrarmos. Por isso devemos apresentar como culto racional, pois a nossa comunhão com Deus não pode se basear nos nossos sentimentos que são sempre falhos e egoístas. E viver de forma emocional só nos impede de buscarmos santidade. Correto, Karen. Esse é o ponto fundamental que a gente tem que estar atento. Quer dizer, essa oferta viva, que é agradável, que é santa, ela justamente não é uma questão meramente emocional. Porque a emoção ela faz parte da alma, mas também somos espírito. Também somos entendimento, vontade e emoções. Então tem que ser por completo. Então algo que a gente faz precisa também usar-se o intelecto para ser feito isso. Porque o intelecto também é uma das dádivas que Deus deu para a gente. A sabedoria e a inteligência é uma das dádivas que Deus deu para a gente. Por isso que na outra versão, né, que é a versão revista e corrigida, está lá não meramente culto racional, mas está lá culto espiritual. Mas por que isso? Porque na realidade, segundo a perspectiva de Deus, um culto racional é um culto espiritual, ou seja, o Espírito Santo, ele não despreza o nosso intelecto. Ele não despreza. Pelo contrário, ele usa o nosso intelecto para podermos ser mais plenamente usados nos dons espirituais, no serviço a Deus, em tudo aquilo que ele coloca diante das nossas mãos. Mas como isso vai ocorrer? Aí o versículo 2 tem um ponto importante, que é o ponto da obediência. E essa obediência começa com o quê? Como resultado de tudo isso, de uma vida santa e agradável? É não nos conformar. Quer dizer, conformar significa entrar dentro de uma forma. É entrar dentro de uma forma. É igual quando você vai fabricar um sabão, né? Na fábrica de sabão você tem dois processos. Um processo é o quê? É a fritura da gordura. A gordura é frita até ser derretida, né? A gordura é frita. E aí você adiciona a soda cáustica e depois, já num processo mais frio, o que é feito? É lançado ali os demais componentes, que envolve a lixívia, envolve o perfume, não é? E tantas outras coisas. Mas aí, ó, o fogo já apagou, aí só mistura. Mistura até dar consistência, e aí quando já está em um determinado ponto da temperatura já mais fria, você tem as formas de sabão
ou sabonete e você derrama. E aí o sabão toma a forma, né, daquela forma que você colocou ali. Só que o que acontece? No calor da nossa vivência, no calor da nossa caminhada cristã, não podemos deixar que esse calor, que essa substância, que é a nossa essência, venha o quê? Venha entrar dentro da forma, que é a forma desse mundo. A forma que mostra um Deus que ama, mas não tem justiça. Um Deus que chama para estar com ele, mas que não conclama ao arrependimento. Um Deus que fala de salvação, mas que não fala de pecado. Um Deus que fala de paraíso, mas que não fala de condenação eterna. Então, esse é o Deus do mundo. Essa é a forma do mundo. E aí, por isso, não devemos nos conformar. Por isso que o apóstolo fala. E aí diz, mas antes, transformai. O que é transformai? Literalmente é metamorfou. Né? Metamorfou. Ou seja, há uma metamorfose, uma transformação, né? Para quem viu muito desenho animado quando era mais novo, né? Você via a transformação de uma pessoa comum num super-herói. Mas no nosso caso, nós não nos transformamos em super-heróis. Nós apenas, de pecadores condenados, nós nos transformamos em pecadores redimidos. Se antes éramos condenados ao inferno, nos transformamos em eleitos antes da fundação do mundo. Mas como é isso? Pela justificação. E após esse processo? E aí o que ocorre? A nossa santificação. Opa, irmã Karen aqui. Amém. E até mesmo a questão de como muitas pessoas dizem que o Espírito Santo está usando, mas de algumas formas extravagantes, como danças estranhas, pulos estranhos, muitos até dizem que não conseguem lembrar o que fazem. Esse é o problema, né? Só que o Espírito Santo não tira a consciência. Muitos fazem isso na emoção, prestam culto emocional e não racional e não espiritual. Então esse é um ponto importante, tá? Aqui eu quero deixar bem claro que os dons espirituais miraculosos, eu como continuista, eu ensino isso. Agora, o que não pode ser é alguém chegar e dizer, o Espírito Santo me usou, mas eu nem me lembro que eu fiz. Cuidado! Isso não é Espírito Santo. Cuidado! Porque a experiência que as pessoas têm em outras religiões, né? A consciência é totalmente retirada. O Espírito Santo não. O Espírito Santo é aquele que bate a porta do nosso coração e se deixarmos entrar, ele fará morada. Então, tudo que é feito deve ser feito de forma consciente. O Espírito Santo ele não nos elimina o intelecto. Antes, pelo contrário, aperfeiçoa. Até um teólogo antigo ele chega a dizer o seguinte, que a graça de Deus ela não destrói. Antes, pelo contrário, ela transforma, não destrói. Então isso significa o quê? A graça de Deus não destrói o nosso intelecto, ela transforma. E aí por isso, conforme está, pela renovação da nossa mente. Nossa mente precisa ser renovada. E como a mente é renovada? É renovada através de quê? Não tem para onde correr, minha gente. Não tem para onde correr. É através de oração, é através de jejum, é através de comunhão com a palavra. Eu até dei uma última dica agora no Insta, né? Sobre aqueles que são chamados para pregar. Geralmente há 3 classes de pregadores normalmente, aqueles que pregam normalmente. Né? A primeira delas são os pastores presidentes ou pastores efetivos da igreja. Muitas vezes o pastor presidente, o pastor efetivo, né? Por mais até que jejue, que ore, etc, às vezes não sabe qual texto vai pregar. Aí quer assumir a direção, quer pedir a direção do Espírito Santo. Ele tem que entender, principalmente o pastor efetivo, se Deus deu um rebanho para ele, a obrigação dele qual é? Qual a obrigação primordial? É ensinar as suas ovelhas. E como ele vai ensinar as suas ovelhas? Ensinando a Bíblia toda.
Então, o que isso significa? Ele deve escolher um livro bíblico e explicá-lo versículo por versículo ou capítulo por capítulo. Essa é a tarefa do pastor presidente. Agora, conferencistas, que são evangelistas, aqueles que pregam por temas, né? Então, esse o que tem que fazer? Assim como o pastor presidente ora e jejua, esse também tem que orar e jejuar. Também, em nome do Senhor Jesus. Agora, esses temas que ele for escolher, ele tem que ser acompanhado de um bom estudo de doutrina. Aquilo que a gente conhece na teologia como teologia sistemática. Um bom livro de teologia sistemática deve acompanhá-lo. Se a pessoa é mais dada a uma teologia mais pentecostal, aí eu recomendo que, pode utilizar a teologia sistemática pentecostal da CPAD. Ela é excelente para quem está começando. Agora, quem é mais dado a uma teologia mais reformada, pode utilizar o quê? Pode utilizar um livro do Wayne Grudem, que é o Teologia Sistemática e Exaustiva da Edições Vida Nova, né? Ou até mesmo o bom e velho Luiz Berkoff, né? Editado pela Cultura Cristã. Aquele que é mais que é uma coisa mais atualizada, mais batista, pode utilizar a Teologia Sistemática também da Edições Vida Nova, do Franklin Ferreira, né? Então, mas de qualquer forma, esses pregadores que são pregadores conferencistas precisam andar com teologias sistemáticas para não ficarem ensinando besteira, não ficarem ensinando heresia para o povo e se tornando iguais aos pregadores coach, aos pregadores da prosperidade, aos pregadores de outras coisas diferentes aí, que agora está falando de Bíblia inclusiva aí não sei o que, de grupo não sei da onde. Uma boa teologia sistemática resolve esse problema, que aí serve como um filtro para a escolha de temas. E aí temos um terceiro grupo, né? Aí esse terceiro grupo são geralmente aqueles irmãos que são pegos de surpresa, né? Para pregar. Poxa, vai pregar hoje. E aí não tem uma formação teológica básica, né? Não tem, mas aí é chamado para pregar. Então o que faz? Pegue o Evangelho segundo João e pregue em cima dele. Porque o Evangelho segundo João é o evangelho mais claro que existe e que qualquer um pode testemunhar. Tá? Então, são esses três grupos. Então, o que a gente deve fazer? E aí podemos ver, no final de tudo, nesse versículo 2, que essa obediência que Deus requer aqui no versículo 2, que fala, para que venhamos a provar. Provar o quê? Aí vemos, para que venha provar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E que vontade de Deus é essa? É a vontade expressa nos mandamentos de Deus. Não é a vontade de Deus com relação ao nosso futuro. Porque pelo menos há três aspectos da vontade de Deus. O primeiro deles é a vontade decretiva de Deus, ou seja, aquilo que Deus decretou antes da fundação do mundo para ser o futuro. Isso não cabe ninguém saber, ninguém sabe. Por mais que diga assim, eu sou vaso, eu estou profetizando e Deus está dizendo que no futuro... Fuja disso. Principalmente aqueles que dizem qual o dia que Jesus vai voltar. Você vai lá nos evangelhos, principalmente no evangelho de Mateus, a partir do capítulo 23 e 24, tá? 23, 24, 25, ali no sermão, né? Que é o chamado sermão do templo, né? Próximo ao templo, ali Jesus diz que nem o dia nem a hora o Filho do Homem sabe quando vai voltar. Então, esquece isso. Pregador que chega e diz para você, Jesus Cristo vai voltar no dia 19 de fevereiro de 2032. Mentira do diabo. Foge. Então a gente tem que estar atento a isso. A vontade decretiva de Deus, só Ele conhece. Vontade dispositiva é acerca do amor que Ele tem em relação a todos os seres humanos. É a disposição dele, inclusive até do pecador rebelde. Só que a vontade de Deus que prevalece é a vontade preceptiva, que significa os mandamentos dele. E é isso que ele mais se preocupa conosco, porque ele estabeleceu para nós seus mandamentos.
Quais são? Ama o Senhor teu Deus de todo o teu entendimento, de todo o teu coração, com toda a tua força. Ama o teu próximo como a ti mesmo. E aí ele vai dizer no Evangelho de João que esse amor ao próximo é o seguinte. Ele vai dizer, novo mandamento vos dou. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Então quer dizer, esse amor ao próximo aqui é o amor de Cristo. É o amor de Cristo. Não é uma questão de, primeiro eu tenho que amar a mim mesmo para depois amar o meu irmão. Não, a gente tem que ser imitador de Cristo para poder amar o nosso irmão. Mas, Senhor, é muito difícil. Então é nesse momento que você tem que dizer, Senhor, dá-me mais fé. Dá-me mais fé. Esse que é o ponto principal. Então temos aí a obediência consciente para a glória de Deus. Essa é a primeira coisa. Agora a segunda coisa no texto que a gente pode ver é o quê? Que nós somos chamados a sermos servos uns dos outros, servindo na casa de Deus, porque somos um corpo. Olha só uma coisa interessante. Versículos 3 ao 9. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Então, tudo que nós fazemos é pela fé. É pela fé. É só isso. Não é por visão ou por alguém que quer ver alguma coisa para nós. É por fé. Então, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função. Assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Aí a gente pode ver isso. Quer dizer, a mesma palavra para falar de ser, né? Um ser completo. Então, servimos uns aos outros, mas cada um com sua individualidade. Não é? E aí Paulo vai começar a listar alguns dons. Por exemplo, os cessacionistas. Quem são os cessacionistas? É aquilo que é conhecido normalmente como chamados crentes tradicionais. Então, por exemplo, os cessacionistas, eles têm por hábito juntar essa lista de Romanos com a lista de 1 Coríntios 12 e juntar com a lista de Efésios. E chamar tudo isso de dons espirituais. Eu já faço diferente como continuista. Eu só chamo de dons espirituais somente aqueles listados em 1 Coríntios 12. Aqui a gente vê um desenvolvimento maior nesse texto de Romanos aqui, e aí eu vou continuar, né? Que eu chamo de dons ministeriais, dons para o ministério, dons de ministração em favor dos santos. E aí temos esses dons ministeriais, a gente pode ver aqui, ó, a partir daqui. Versículo 6. Tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada, 2 pontos. Aí temos, se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério. O que ensina, esmere-se ao fazê-lo. Ou o que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui, com liberalidade. O que preside, com diligência. Que exerce misericórdia com alegria. Então isso significa o seguinte. Aí que chega agora ao ponto, né? A gente começa com essa primeira listagem de dons espirituais. Profecia. Normalmente os cessacionistas dizem que o quê? Dizem que a profecia foi um dom utilizado enquanto o cânon do Novo Testamento não tinha sido feito. Então, com a vinda do cânon, ou seja, com o fechamento dos livros de Mateus a Apocalipse, esse dom parou de ter sua função na vida da igreja. Né? A chamada palavra revelatória direta de Deus cessou. Tá? E aí, nesse sentido, a característica principal da profecia seria essa. Seria de que, não tendo apóstolos, né, na época, não tendo apóstolos numa comunidade cristã, a palavra de Deus viria direto sobre o profeta e o profeta ministraria sobre a igreja uma palavra que ele traria em nome do Senhor.
Alguns chegam a dizer, né, que essa palavra poderia ser o quê? Poderia ser uma explicação das profecias do Antigo Testamento, ou até a explicação do Pentateuco, né, que a gente conhece, né, que a gente agora conhece com a popularização da internet, né? Você tem, no caso, a Taná, né, que seria o Antigo Testamento hebraico, né, que aí você teria a Torá, que é o nosso Pentateuco, os livros da lei, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, e os profetas, né? Os profetas, Nebiim, né? Mas aí que eu falo, diria-se que seria isso. Então, para os dias de hoje, esse dom ocorrer, né? Os sensacionistas falam que é basicamente você explicar a Escritura, quer dizer, ler, explicar a Escritura e colocar uma aplicação, ou seja, responder ao povo que Deus quer falar comigo através da pregação. Sendo que o que eu falo hoje, como eu sou continuista, eu creio que sim, eu creio que Deus usa pessoas hoje para falar uma palavra mais direta da parte de Deus individualmente para cada um. Agora, quando se refere à profecia para a igreja toda, e quando eu falo igreja toda, são o quê? Todas as igrejas em todo o mundo? Aí não. Aí você tem um limite. Já tem um limite. Por quê? Uma palavra que existe para todas as igrejas em todos os lugares só se chama uma. Bíblia Sagrada. Agora, quando se fala no ministério de uma pessoa individual, Deus pode usar um profeta. Contudo, ele nunca poderá profetizar desdizendo, né, ou contrariando aquilo que já está estabelecido na Escritura. Vamos lá? Pastor, hoje eu assisti uma live mais cedo que falava um pouco sobre isso. Do quanto o dom ministerial, que é a Karen falando, né, do quanto o dom ministerial pode se tornar um perigo quando perdemos o zelo pela presença de Deus. Hoje vemos uma grande idolatria, tanto em pastores quanto em ministros de louvores, seja idolatria da pessoa, seja idolatria por números de seguidores, entre outras coisas. Quando se perde o zelo pela presença, eles usam o dom apenas para si próprio e não para cumprir a vontade de Deus. Não usam o dom para a glória de Deus, e sim para a glória de si mesmo. E de fato, os dons eles existem para a edificação do corpo de Cristo. Então, hoje o profeta, ele exerce o dom, não é para dizer que ele é o profeta. Ele exerce o dom para que pessoas sejam encorajadas na fé, para que pessoas não venham enfraquecer, para que pessoas não se entreguem a uma vida de pecado. Esse é o objetivo, e não simplesmente para derrubar a pessoa. Porque o Espírito Santo não é um espírito que envergonha. É um espírito que leva a pessoa ao arrependimento. Arrependimento é fazer os outros passarem vergonha. Né? Então, devemos ter muito cuidado com isso. Né? E aí eu falo do dom específico, que é o dom de profecia. Então, é assim que ensino. Um outro dom, agora que a gente chega aqui, né? Ministério, né? Ministério, isso aí que é interessante. A minha versão diz aqui ministério, diz assim, diz assim, se ministério, dediquemo-nos ao ministério. Mas que ministério é esse, né? É literalmente, segundo o Novo Testamento grego, é o quê? É nada mais, nada menos que diaconia. É diaconia. E o que um diácono faz? Vamos pegar o exemplo de Estevão? Assistir às viúvas, assistir aos órfãos, porque ele foi designado a isso, em Atos 6, né? Mas além disso, depois de ele fazer tudo isso, o que ele fazia? Pregava o evangelho. Com intrepidez, com força, com vontade, com dedicação. Isso é diaconia. Né? Estar pronto para servir ao próximo com os braços, né? E também proclamar a palavra de Deus com ousadia e autoridade. Né? Não é porque você prega necessariamente que você tem que ser um pastor. Não. Em você anunciar o evangelho, você já está fazendo.
em ajudar, você já está fazendo. Né? E aí depois, mais tarde, já no finalzinho, eu vou dar um testemunho rápido sobre isso. Mas a gente tem que levar em consideração isso. Em consideração o quê? Que diaconia é servir ao próximo. Então, deve ser feito o quê? E aí o texto bíblico fala, se ministério, tá aqui, ó, dediquemos-nos ao ministério. E aí outro dom, e o que ensina? Né? Da onde vem a palavra didática, né? Faça-o com o quê? Esmere-se. O que é se esmerar? É orar, é jejuar, é ler várias vezes a mesma passagem bíblica, utilizar-se dos recursos, comentários bíblicos, dicionários. Claro que não é qualquer comentário bíblico e não é qualquer dicionário, não. Cuidado! Tem que ser aqueles em que você veja nitidamente que é um ensino que nos ajuda a ficarmos firmes na fé. E aí o que você pode fazer? Procurar professores mais experientes para te indicar bons comentários e bons recursos para você estudar. Se o seu dom é ensinar. Isso é que a gente tem que ter esse cuidado. Outra, contribuição. Né? A Bíblia fala aqui, ó, o que contribui. Na versão do grego também, pode-se dizer que o que contribui, diz aqui, ó, o que contribui é aquele que tem o quê? O dom de compartilhar, o dom de dividir aquilo que tem com o outro que precisa. Então faça o quê? Com liberalidade. No caso aqui, no grego, vai dizer com generosidade. Devemos fazer com generosidade. E aí envolve dizimar, envolve ofertar, envolve doar-se, né? Isso também é um dom ministerial. Né? Aquele que doa uma televisão, né, lá para a salinha das crianças, aquele que doa os cachorros quentes, né? Aquele que doa o pilotinho para a tia ensinar lá no quadro, ou se não aquele que contribui para que a tia faça um curso lá, né, no Instituto Ebenezer sobre Ministério Infantil da Assembleia de Deus, ou também a Aliança para Evangelização de Crianças, formar lá a tia, né? Na APEC também, para que a tia não seja meramente uma simples, né, animadora de crianças, né? Não, deve sim, é o quê? Contribuir para que todos cresçam e sejam melhores no Evangelho. Opa, irmã Cris, missionária, Deus abençoe, seja muito bem-vinda, tá bom? Deus abençoe. Então quer dizer, então é o dom. E aí outro dom, temos aí liderança, aquele que preside. E aí temos aqui, ó, aquele que preside, ele deve fazer com zelo. Agora um ponto muito importante. Um modelo que é muito interessante, né, de liderança, quer dizer, dois modelos de liderança que se chama muito atenção, né, que se chama muita atenção nas Escrituras, são os modelos de Moisés e o próprio modelo de Cristo. Moisés, por quê? Moisés, ele a princípio estava centralizando tudo na pessoa dele. Ele julgava todas as coisas. Até que um dia ele parou para ouvir o seu sogro Jetro, né, que disse, isso é muito para você, você tem que delegar pessoas para fazerem as coisas. E aí quando Moisés delegou, e aí ao serem esses anciãos, né, serem delegados, eles receberam da mesma porção do Espírito Santo para fazerem isso. Tem gente que pensa que o Espírito Santo foi só, né, a partir de Pentecostes, mas não. Quando Deus separava alguém para uma obra específica, o Espírito Santo vinha e veio sobre esses homens. E aí temos Jesus Cristo, que delegou 70 homens para evangelizarem. Delegou 12 homens, ou seja, os 12 apóstolos para evangelizarem. E aí, o que há de comum entre Moisés na hora de delegar e Jesus na hora de delegar? Aí que está o ponto. Muitos líderes sabem
delegar responsabilidade, mas não sabem delegar autoridade aos seus subordinados, aos seus discípulos. Esse é que é o grande problema. Por isso que muitas vezes o que acontece? Que há excelentes líderes que sabem delegar responsabilidade, mas não sabem delegar autoridade. O que é isso, pastor? É simples. Centralizam-se tudo na pessoa deles. E aí o que acontece? Entrega uma responsabilidade a um líder, mas o que acontece? Não permite que esse líder tome decisões. E quando esse líder toma decisões, ele faz questão para agradar, digamos, entre aspas, o povo, né? Desfaz as decisões, ou seja, retira a autoridade desses subordinados. Isso é muito triste. Jesus ele não fez nada disso. Jesus não retirou a autoridade dos apóstolos, porque ele sabia que não estaria para sempre com eles. Então era necessário que eles também recebessem autoridade. Lembre-se, um líder não é para sempre. O que eu ensino hoje para vocês, o que acontece? Mais tarde vocês irão fazer. O que eu ensino hoje pode vir uma geração que daqui a 30 anos vai chegar, vai pegar os meus escritos, vai pegar esses meus vídeos e se basearem para fazerem algo. Porque eu sei que o que eu planto aqui agora, o fruto pode só vir bem mais tarde. Então, não é a minha função delegar somente responsabilidade. Eu devo delegar também a autoridade. Agora, claro, caso, né, esse subordinado venha a falhar na sua autoridade, primeiro ele vai ter que prestar contas a Deus. Em segundo lugar, claro que evidentemente, em particular, sem fazer ele passar vergonha, aí eu vou mostrar a ele, você está errado, está seguindo um caminho que não deve ser seguido. Corrija-se, mas nunca desfarei a autoridade daquele a quem deleguei a autoridade. Não é? É assim que deve ser um líder. Na vida prática familiar, isso significa uma coisa muito importante. O que isso significa? Se o pai corrigiu a criança, a mãe não pode desfazer de jeito nenhum essa correção, esse castigo. Só o pai pode desfazer. E do mesmo jeito, se a mãe coloca o filho de castigo, não pode o pai tirar a criança desse castigo. Quem tem que tirar é a própria mãe. Ah, mas se eu discordar, pastor? Vão para o quarto, fecha a porta, orem e o que acontece? E entrem em acordo. E aí, ali naquele momento, a mãe pode chegar e dizer, ó, pai, você pegou muito pesado, desfaz isso aí. Mas nunca na frente da criança, nunca na frente do filho, porque isso é uma quebra de aliança, isso é uma quebra de moral, isso é uma quebra de união, isso é uma quebra de o quê? De estabilidade familiar, isso é uma quebra de cadeia de comando, isso é uma quebra de unidade. Então a unidade precisa ser mantida. Então aquele que lidera, não é? Deve liderar com zelo, mas esse zelo é justamente para produzir algo de bom. E temos aqui o último dom, que é a misericórdia. A misericórdia é nada mais, nada menos que o quê? Estarmos dispostos a ajudarmos as pessoas. E fazer isso com o quê? Devemos fazer isso como? Quem exerce misericórdia, que exerça como? Da seguinte forma. Como deve exercer? Aí como está aqui, né? Como está aqui em Romanos 12, né? Que a gente leu. Então aí está, ó. Romanos 12. Romanos 12 vai dizer o seguinte. Aí vai dizer, ó, nessa parte, né? Diz isso, ó. O que exorta, faça com dedicação, que contribui. Agora, quem exerce misericórdia, com alegria. Então, se ajudamos alguém, devemos ajudar com espírito
alegre. Né? Vai lavar a louça para o irmão? Alegre-se. Vai limpar a casa para o irmão? Alegre-se. Vai levar o irmão para o hospital? Alegre-se. Vai levar o irmão para tomar remédio? Alegre-se. Vai levá-lo para arrumar um emprego? Alegre-se. Isso é dom. Louvado seja Deus. E, por último, chegamos aqui agora às coisas relacionadas uns para com os outros. Né? E essas coisas relacionadas uns para com os outros, a gente pode verificar isso, não é? Já a partir, né, do versículo de número 9, que aí vai falar de maneira prática como amamos os nossos irmãos. Como devemos? O amor seja sem hipocrisia. Olha aí, o amor seja sem hipocrisia. Então a gente já sabe aqui, ó, o amor seja sem hipocrisia. Ou seja, seja sincero. Né? Detestai o mal apegando-vos ao bem. Amai-vos cordialmente, ou seja, profundamente, né? Cordialmente, uns aos outros com amor fraternal. Olha aí, com amor fraternal. Então, aqui, ó. E aí vem, preferindo-vos em honra uns aos outros. Uns aos outros. Não buscando o nosso bem próprio, mas uns aos outros. Aí vem, no zelo não sejais remissos. Olha aí, ó, no zelo não sejais remissos. Ou seja, não seja indolente, não seja parado, não seja negligente, né? Não seja indolente no espírito, mantendo fervor. Significa o quê? Olha aqui, ó. Então está dizendo, ó, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Regozijai-vos na esperança, ou seja, sejam alegres. Busquem a sua alegria na esperança. E que esperança é essa? A esperança de que Ele vive, posso crer no amanhã. Então, é assim. E aí temos, compartilhai as necessidades dos santos. Então temos aí, ó, significa o quê? Aí vemos aqui, ó, compartilhai as necessidades dos santos. Praticai a hospitalidade, ou seja, recebei bem aos irmãos da sua casa. Vem aí, ó, praticar a hospitalidade. Aí vem, abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Quer dizer, isso é sermão do monte que o Senhor Jesus nos ensinou. Aí vem, ó, alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Né? Depois eu vou falar sobre isso, né, no finalzinho. Tá bom? E aí vem, tendes o mesmo sentimento uns para com os outros, em lugar de seres orgulhosos, condescendei com o que é humilde. Ou seja, caminhai, principalmente com os mais pobres, né? Caminhai também com aqueles que não têm tanto conhecimento da Escritura. Né? Aí vem, não sejais sábios aos vossos próprios olhos, ou seja, tá falando, essa humildade aqui está falando daquele que não tem o conhecimento da Bíblia de capa a capa. Tá? Então, é importante isso, a gente ter esse cuidado de falarmos e de nos comunicarmos de maneira mais simples possível. E aí vem, não torneis a ninguém por mal, esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Ou seja, não devemos ser briguentos, devemos procurar as coisas de Deus. Devemos procurar as coisas de Deus. E temos aí, ó, não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito, a mim me pertence a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Então, não devemos desejar o mal a ninguém, devemos procurar todas as coisas de Deus. E aí vem, pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, isso já é Provérbios, né? Dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Ou seja, brasas vivas sobre a cabeça de quem? Sobre aquele que te persegue. Por quê? Porque quando praticamos o bem, Deus vai trabalhar de uma tal forma, e esse é o nosso desejo, de que esse que deseja o mal venha se converter, venha a amolecer o seu coração duro. Esse coração duro seja amolecido
para a glória de Deus. Isso é que é o mais importante de tudo. E aí chegamos, enfim, dizendo: não te deixe vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Tudo isso resumido, tudo isso são marcas daquele que vive o Santo Evangelho de Cristo Jesus. Aquele que vive o Santo Evangelho não procura o mal, sempre procura o bem. Então, dessa forma, praticar o bem sem ver a quem. Amém? Quero concluir aqui então, né? Chegar à nossa conclusão. Antes de tudo, né? Alguma dúvida, pode digitar aí, tá bom? Quem estiver ainda comigo aqui, né? Karen, Rodolfo, tem alguma dúvida, tem algum comentário, tá bom? Podem digitar aqui agora, tá? Irmão Alex, irmão Marcos, quem estiver aí, pode digitar se tiver alguma dúvida, tá bom? Podem digitar aí e a gente vai comentar, tá bom? Alguém aí? Não? Alguém aí? Estou aqui aguardando, tá bom? Estamos próximos de encerrar já a nossa live de hoje, né? Algum comentário, pode digitar. A paz, irmã Fátima, Deus abençoe. Louvado seja Deus. Seja muito bem-vinda. Algum comentário, por favor? Alguma dúvida? Pode digitar. Estou aqui aguardando. Alguma dúvida? Pode digitar. Opa! Pastor, quanto ao dom de línguas estranhas, é correto que haja várias pessoas falando ao mesmo tempo ou até mesmo uma única pessoa sem que haja intérprete? Pois é, a melhor resposta que a gente tem nessa questão é 1 Coríntios 14, que diz que não proibais o falar em línguas. Né? A gente olha aqui em 1 Coríntios 14, ele vai dizer assim, né? Vamos ver aqui quanto a esse uso, né? O que deve ser feito? Normalmente, ao intérprete da língua estranha é geralmente o próprio profeta que profetiza, né? Agora, quando não há profeta que profetiza, os outros devem se calar. Vamos ver aqui a ordem do culto. 1 Coríntios 14, versículo 26. Que fazer, pois, irmãos? Quando vos reunis, um tem salmo, outro doutrina, este traz revelação, aquele outro língua, ainda outra interpretação. Seja tudo feito para edificação. No caso de alguém falar em outra língua, que não sejam mais do que 2, ou quando muito 3, e isto sucessivamente. O que é sucessivamente? Não é os 3 ao mesmo tempo. Falou um, parou, falou outro, parou, falou outro, parou. Esse é o ponto. Aí vem aqui, ó. Aí vem. Mas não havendo intérprete, fique calado na igreja falando consigo mesmo e com Deus. Ou seja, significa o seguinte, se a pessoa começa a falar em línguas, ela não pode ficar falando no mesmo tom de voz que eu estou falando aqui agora, certo? Ela deve chegar e simplesmente ficar em voz baixinha, ficar lá, ó. Glória a Deus, louvado seja o Senhor, aleluia, aleluia. É assim que a coisa funciona, biblicamente falando. É assim que a coisa funciona. Então aqui, ó, aí vem, ó. Tratando-se de profetas, falem apenas 2 ou 3 e os outros julguem. Quer dizer, mas o que se pode dizer é sucessivamente. É tudo com ordem e decência. E ainda, uma coisa muito importante. Se há alguém pregando, ninguém tem que ficar falando em língua, ninguém tem que ficar profetizando, principalmente profetizando no meio de pregação. Que aí isso se chama meninice. Tá? De maneira mais popular, isso se chama meninice. E aí o que vai dizer aqui? Versículo 30. Se porém vier revelação ao trem que esteja assentado, cale-se o primeiro, porque todos podereis profetizar um após o outro, para todos aprenderem e serem consolados. Os espíritos dos profetas estão sujeitos aos próprios profetas,
porque Deus não é Deus de confusão, e sim de paz, como em todas as igrejas dos santos. Conserve-se as mulheres caladas nas igrejas, porque não é lhes permitido falar, mas estejam submissos, como também a lei o determina. Quer dizer, isso aqui Paulo está falando principalmente o pessoal ficar fofocando durante o culto. Ordem de culto, se está acontecendo culto, não é para ninguém ficar papeando no culto. Tá? Se quer um conselho, alguma coisa, vai para um lugar à parte, entendeu? Não fique ali no meio conversando. De jeito nenhum. Que aqui está falando do caso específico, né, de algumas mulheres que faziam isso na igreja de Corinto. Aí vem, se porém querem aprender alguma coisa, interroguem em casa seu próprio marido, porque para a mulher é vergonhoso falar na igreja. Porventura a palavra de Deus se originou por meio de vós, ou veio ela exclusivamente para vós outros? Se alguém se considera profeta ou espiritual, reconheça ser mandamento do Senhor que vos escrevo. E se alguém ignorar, será ignorado. Portanto, meus irmãos, procurai com zelo o dom de profetizar. Olha só aqui. Uma coisa muito importante. Uma coisa é dom espiritual e outra coisa é fruto do Espírito. Diferente. Tá? E não proibais o falar em outras línguas. Tudo, porém, seja feito com decência e ordem. Espero ter respondido aqui, né? Então, mais alguma pergunta? Mais alguma dúvida? Eu espero ter respondido aqui, né? Mais alguma dúvida? Alguém tem alguma dúvida? Mais? Respondi? É verdade, Macari. É verdade. Infelizmente, a ordem e decência do culto está sendo ignorada ou esquecida. Isso mesmo. Então essa é a resposta que eu tenho que dar. Só posso dar a partir da palavra de Deus. Então, mais algum comentário? Mais alguma coisa? Mais alguma coisa? Né? Então, enquanto eu não tenho nenhum comentário, eu quero só expressar aqui, né? Aqui a gente está de volta, né? Alguns aqui já sabem da prova minha, né? Da minha família, né? Nessa segunda-feira, oficialmente, às 17 horas e 15 minutos, oficialmente, dados da SAMU, a minha irmã, minha primeira ovelhinha, né? Porque foi ela que eu servi como diácono, como presbítero e como pastor. Minha primeira ovelhinha, Patrícia Soares Diniz, especial, desde os 5 anos de idade, partiu para a glória. Né? E acabei fazendo o fúnebre dela nessa terça-feira, né, no horário de 2 da tarde eu fiz. Né? E eu quero agradecer todo o apoio dos irmãos, todo o apoio dos amigos, e como estou numa live aqui no Facebook, né, todos aqueles que me desejaram, né, os sentimentos, o consolo, quero agradecer a todos no Facebook e também no Instagram, né? Também, claro, no próprio WhatsApp pessoalmente, né? Quero agradecer a todos, os irmãos e amigos, né? Os irmãos da Igreja Evangélica Missionária e Ministério de Apoio, né? A liderança da igreja, né? A pastora, o pastor, os pastores, eu quero agradecer a todos, irmãos e irmãs, todos eles sem exceção. E quero agradecer também aos amigos, né? Inclusive, eu não posso deixar de falar disso, né? Inclusive amigos também da vizinhança lá próximo à minha mãe, né? Os integrantes da paróquia Nossa Senhora de Nazaré, ou seja, a paróquia católica também, eles nos ajudaram de forma material. Quero agradecer isso, eu não posso ser ingrato de jeito nenhum, tá? Incluindo até o próprio sacerdote deles, né? O padre, também esteve lá, né? Mas o que eu enfatizo acima de tudo, né? O que eu enfatizo acima de tudo é que ela agora está na glória de Deus, o meu anjo, né? A minha ovelhinha está na glória de Deus. E essa ovelhinha eu entrego ao Senhor, como eu falei lá no fúnebre, né? Eu entrego, porque ela nunca pereceu, nunca perecerá, nunca vai se perder, nunca se perderá, porque ela já está na glória. Já apresentei essa minha primeira ovelhinha ao Senhor. Eu posso dizer que foi
meu primeiro fruto de todo o meu esforço nesses meus 30 anos de evangelho que completo esse ano. Então quer dizer, eu quero agradecer a todos, né? E claro que eu ainda continuo essa semana tendo que organizar tudo, porque na minha família só sou eu e minha mãe, então minha mãe vai se mudar, aí eu tenho que correr atrás da mudança dela, né? Encerrar todas as contas de aluguel, né? Na casa onde elas moraram, né? Tem que encerrar tudo isso, tem que dar baixa da pensão da minha irmã, não é? Então por isso, dentro da igreja onde congrego, vou ter que estar ausente, pelo menos até quarta-feira, ter que estar ausente, né? E também tem o meu próprio trabalho secular, que está todo atrasado. Estou totalmente atrasado. Eu teria que essa semana ter vários projetos, vários trabalhos para entregar e não estou podendo entregar a contento. Eu vou tentar nesse fim de semana ajustar tudo. Esteja orando por mim, tá? Mas mesmo assim eu vou estar orando agora por vocês que estão aqui e também incluir os enfermos com que tive contato essa semana. Vamos orar em nome do Senhor Jesus. Feche seus olhos nesse momento, pense em Deus, porque como eu coloquei agora na capa, né, do meu perfil no Facebook, pois eu não me envergonho do Evangelho, pois ele é o poder para todo aquele que crê. Vamos orar. Nosso Deus e nosso amado Pai, quero agradecer por mais uma live de quinta-feira, porque o Senhor, Tu me deste força para fazer essa live, porque acima de tudo eu amo a Ti, Senhor. Amo a Tua palavra, amo a Tua presença. Que Tu abençoes grandemente a irmã Fátima, seu esposo, Senhor, Jorge. Glorifique o Teu santo nome na vida deles para a Tua glória. Abençoa também, Senhor, em nome de Jesus, o casal Rodolfo e Karen, que tem sido diligente, Senhor, em buscar a Tua palavra, buscar o Teu conhecimento e terem esse sentimento de reverência e zelo pela Tua presença. Glorifica o Teu santo nome sobre a vida deles. Abençoa também de uma maneira especial o Teu servo Alex, Senhor, que me conheceu quando criança, Senhor, acompanhou a minha infância, acompanhou tudo que vivi, Senhor, ali junto com a minha irmã, tudo ali. Abençoa a vida dele, abençoa a vida de sua esposa, seu filho, para a Tua honra e para a Tua glória, Senhor, onde ele serve como Teu servo. Abençoa também, Senhor, grandemente a vida do irmão Marco, como eu já disse, e de todos que estão curtindo, Senhor, este vídeo, e todos que serão alcançados para a Tua honra e para a Tua glória. Agora eu coloco os enfermos diante de Ti, Senhor. Coloco a vida, Senhor, do irmão Sérgio Botelho, Senhor, com o qual tive contato com a sua esposa, a irmã Tânia. Que, ó Deus, em nome de Jesus, esse processo de cateterismo tenha sucesso e que o Teu servo, em nome de Jesus, se põe em firmeza diante de Ti e, ó Deus, Tu restaurando ele possa voltar com firmeza, Senhor, a anunciar o Teu Evangelho sobre os moradores de rua, sobre os cracudos, sobre seja quem for, para a honra e glória do Teu santo nome. Tome em Tuas mãos a vida da irmã Eda, da irmã Giselda, do irmão Walter, Senhor, da irmã Sônia. Tome em Tuas mãos também, Senhor Deus Todo-Poderoso, a vida, ó Senhor, do irmão Ailton, que passa por esse processo, e de todos os demais, Senhor, enfermos que eu tenho tido contato, Senhor. Consola cada um. Visita meus intercessores e minhas intercessoras. Visita também pastora Conceição, pastor Edson. Faz a Tua obra sobre a vida deles, sobre a família de cada um, de meus intercessores e intercessoras. Cuida, Senhor, do coração da minha esposa, Senhor. Cuida do coração da minha sogra, de toda a parentela dela. Cuida, Senhor, de minha mãe e de toda a parentela, Senhor, ó Deus, da parte da minha mãe. Cuida, Senhor, da vida do meu pai, onde quer que esteja, já depois desses 20 anos que nunca mais tive contato, mas cuida também de toda a parentela da parte do meu pai. E aqui nessa noite, Senhor, eu Te agradeço e expresso isso dizendo que eu Te amo, Senhor. Eu Te amo, Senhor, porque além do véu Tu estás, e maravilhas farás, enquanto eu entro pelo Santo dos Santos. A Tua face eu quero ver,
e de novo te dizer: te amo, Deus. Obrigado por tudo, Senhor. Em nome de Cristo. Amém. Para a semana que vem, estarei então tratando de Romanos 13. E nesse, estaremos tratando principalmente do relacionamento entre o cristão e as autoridades políticas. Bom, estaremos tratando para a glória de Deus. Estou encerrando aqui, né? Dizendo assim, dando a bênção. Recebam a bênção em nome do Senhor Jesus. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, a consolação, a virtude e o poder do Espírito Santo sejam sobre todos vós e sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra. E eu canto assim. Amém. 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 Deus continue abençoando poderosamente a todos. Amém. Muito obrigado por esse tempo. O vídeo vai estar tanto no Instagram quanto no Facebook e até mesmo no YouTube. São nesses 3 lugares que eu posto. Deus os abençoe. Amém.